vamos falar aí um pouquinho sobre impressões, né? E as impressões, elas podem variar um pouquinho. Como eu vou imprimir, se eu for imprimir aqui no ateliê, como eu uso a minha impressora, a minha máquina, a gente costuma aí conhecer um pouquinho dela, então eu venho aqui, arquivo, venho em pré-definições da Adobe PDF e aqui eu coloco impressão de alta qualidade. Pronto, e salvo ele, porque ele vai, como o próprio nome já diz, ele vai salvar aí em alta qualidade. Então eu vou colocar aqui salvar e aqui ele me aparece, né? Eu posso colocar tudo, posso salvar simplesmente uma faixa, né, ali uma página de uma página tal a uma página tal. Aqui eu coloco tudo. Posso, ao mais eu acabo não mudando praticamente nada aqui, a menos que eu queira, eu quero enviar esse arquivo para o cliente dar uma olhada, né, antes dar uma avaliada naquilo que se está legal, se está bacana. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no segurança e incluir aqui uma senha, né, uma senha de permissão, né, restringindo aí a impressão. Então, né, ele vai conseguir abrir, ele vai conseguir visualizar, mas ele não vai conseguir ali imprimir. Então, a menos que ele tenha a senha. Né? Eu posso colocar aqui, como também posso aqui, ó, solicitar a senha para abrir o documento. Esse daqui eu já não acho tão interessante, né? A menos que você queira aí esconder o documento de alguém, que alguém não veja esse documento, é surpresa e tem acesso ao seu computador e tudo mais. Então, fica essa opção também. Ao mais, eu deixo do jeito que está. Opa, não quero senha. Do jeito que está, tudo. Clico em exportar e ele vai, então, aqui, ok? Ele apareceu ali o meu excesso de erro, que é o erro que está aqui. E aqui, ó, a bolinha girando, significa que ele está salvando. Bacana, fechou. Aqui é uma ótima impressão aqui para o ateliê mesmo. No entanto, se eu for para gráfica, é interessante que eu salve em um formato mais leve, né? Muitas vezes as gráficas eles já dão ali para você um manualzinho de como você deve salvar o seu documento, qual é o formato que você deve salvar, mas caso ela não tenha esse manualzinho, caso ela não lhe dê esse manualzinho, o interessante é que você salve então em PDF X1A 2001, que é aí um modelo mais leve de impressão. Então, eu vou colocar aqui salvar. Pode substituir. E aí é a mesma coisa. Eu salvo tudo. Aqui ele já está aqui na pré-definição, que é um arquivo mais leve. E clico em exportar. Se eu quiser aí, não é interessante eu colocar segurança, já que vai ali, ó, ele inclusive ele não dá essa opção para mim, ó, de segurança, justamente porque ele já entende que ele vai rodar aí numa gráfica, ou, né, porque isso daí é geralmente usado mais em gráfica, ele nem essa opção ele dá para você. Então, clico aqui em exportar, ok, e ele então salva o meu documento. Outro tipo de impressão, eu quero imprimir diretamente do InDesign. Então, é só vir aqui novamente no meu arquivo, clicar em imprimir. Aqui ele já vai abrir aqui a minha caixinha do próprio InDesign. Aqui na caixinha do InDesign, eu escolho aqui a minha impressora. Eu venho aqui na configuração, posso incluir aqui o tamanho, né, do meu documento, que seria aí A5. Nesse caso, eu acho que não está aqui, inclusive. Então, se não tiver aqui, eu tenho que ir lá na minha impressora, na configuração da minha impressora. Então, eu aperto aqui configuração, ok. Ele vai abrir a configuração da minha impressora. Então, eu venho em preferências, definido pelo usuário mesmo. Coloco aqui. E aqui eu vou colocar o tamanho, que é A5, 148 por 210. A5 e salvo. Pronto, apareceu aqui, clico em OK. Aqui no ateliê eu costumo imprimir no alto, clico, coloco aqui alto, OK. Pronto,
imprimir. Ó, percebe que ele ainda não modificou aqui a minha página. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui o meu A5, ele já vai modificar para mim. Então, aqui no geral, eu quero imprimir tudo. Aqui eu posso imprimir somente pares ou ímpares, faixas ou página atual. E uma coisa que tem que ficar aqui bem atento, ainda mais quando você vai imprimir, né, no InDesign, é que geralmente ele costuma vir com esse, ó, sem demarcar aqui, imprimir páginas em branco. Então, é legal que você coloca para ele imprimir as páginas em branco. Porque se você parar para pensar, olha aqui, ó, cancelar. Vamos subir lá em cima. Aqui tem o pertence e depois do pertence vem uma página em branco. Então, se aquele, né, tique, se o cheque ali não tiver demarcado, ele não iria considerar isso daqui. Então, logo, o verso ele já iria direto para esse, ele não pularia essa página. Então, é interessante que você sempre marque ali, para que ele considere essa página. Então, aqui, ó, sempre colocar aí como opções, imprimir páginas em branco, porque caso contrário, ele não vai considerar que ela tem que ser impressa e ele acaba aí desconfigurando todo o seu documento. Ao mais, é a mesma coisa, não tem aí muito segredo. E ok, e mandar imprimir. Aqui eu não vou mandar, cancelo. E é isso. Outro modo de imprimir, que são imprimir livretos. E aqui ele vai me dar padrão. Aqui eu vou colocar encadernação perfeita. Isso daqui eles falam que altera, às vezes aqui, ó, a questão um pouquinho do espaçamento. Mas aqui diz que o ideal é encadernação perfeita. Então eu coloco aqui encadernação perfeita. Não vou colocar espaço entre páginas, sangria, essas coisas, porque já tem aqui no meu documento. E aqui no tamanho da assinatura, a assinatura é a lâmina. E aí, o que seriam lâmina? As lâminas são, aqui não dá para eu mexer, são exatamente isso daqui, ó. Aqui eu tenho uma lâmina, essa dobra. Uma lâmina é composto aí por 4 páginas, que seria aqui, né, uma, 2, só que aí no verso tem mais uma, 2. Então, seriam 3, 4. Ficariam aí uma lâmina, né? Então, que é a minha assinatura. Para eu fazer um mês, né? Porque aqui eu estou fazendo de 3 em 3 meses, então, um mês, e aqui eu coloco 4. Eu deixo o tamanho da assinatura 4. Se eu for aí, Jéssica, eu fiz o meu ano inteiro. Eu fiz o meu ano inteiro. Eu posso aqui colocar 16, porque eu fiz aí o meu ano inteiro. Aqui ele pede para visualizar. Esse visualizar, ó, aqui ele está dando que o livreto não está se ajustando. Por quê? Para eu ajustar o meu livreto, eu tenho que vir aqui, ó, na configurações de impressão. E aí, nesse caso, é legal que você já tenha aí instalado, né, no seu computador o drive da própria impressora e principalmente do PDF, para que você consiga fazer aí esses ajustes. Porque aí aqui ele vai me dar, ó, eu vou mudar isso aqui no configurações. Porque aqui ele está me dando erro por conta da orientação. Então, eu vou girar aqui a orientação. Eu vou colocar ajustar as dimensões. Deixa eu ver. Não quero ajuste as dimensões, largura. Vou colocar aqui. Eu quero ele centralizada. Vou colocar o tamanho do papel, que seria aí A4, porque a gente fez um tamanho A5. Marcas de sangria não vai ter. Se você for levar aí para uma gráfica e tudo mais, aí sim você pode colocar em uma marca de sangria. Ok? E ok, pronto, ele já girou aqui para mim. E aqui, ó, eu consigo ver, tá certinho, aqui, ó, o início, né? Aqui tá a minha frase, o fim
que é ali o meu pontilhado. E aqui, ó, se eu passando, ó, ele vai ver. Vai vir a página 2, aqui a 15, ele sempre vai pôr assim. Ó, o 3, então quando eu for costurar, vai dar certinho, né? Porque aqui, ó, aí a minha página 1 realmente tem que ser a minha frase. Depois da minha frase, vem aqui realmente o verso, que é o 2, que é o início do meu mês. Se eu passar para o próximo, né, o meu mês ele é aberto. Então, essa tem que ser mesmo a minha 3. Então, ó, e aí 4, 5, olha lá, que é o meu. Então, aqui ele já vai organizando, ele já organizou aí para mim certinho todo o meu planner. Pronto. Então, eu já tenho aqui configurações e aí eu coloco, no caso, eu posso pôr aí em imprimir, que vai aí em imprimir.